Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Nós vamos ler juntos aqui também. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim, eu vou ler na NVI aqui, ela diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? São esses versículos que eu quero ler, iniciando essa mensagem hoje à noite com você. Eu coloquei o nome desse tema de hoje de Ressignificando os Tempos. Ressignificando os tempos. E como de costume, eu quero ler uma citação que diz o seguinte: Paulo falou abertamente sobre o seu sofrimento, mas não em tom de queixa, mas como uma lembrança de que a vida abundante de seguir Jesus Cristo significa oportunidades abundantes de achegar-se a Ele nos tempos difíceis, e não uma abundância de circunstâncias e sentimentos agradáveis. Gente, eu queria usar esse momento, esse tempo que nós vamos ter aqui juntos, para realmente que a gente possa olhar para aquilo que a nossa vida tem sido, para aquilo que a gente tem colocado como coisas importantes na nossa vida. Quantas vezes, muitas vezes, não de propósito, mas por conta de como o lugar que nós vivemos, todo mundo quer ter um conforto, todo mundo quer ter uma vida estável, todo mundo quer viver uma vida gostosa, todo mundo quer ter certeza do amanhã. A gente se previne de várias formas para ter certeza de que as coisas vão acontecer realmente da forma que a gente espera. A gente faz um plano de saúde, a gente faz um plano funerário, a gente faz um plano dentário, a gente pensa em tudo que a gente pode conquistar e adquirir conforme o salário que a gente tem. A gente faz planos. Os mais jovens de uma profissão, os um pouquinho mais jovens ainda de terminar a escola, iniciar uma faculdade, alguns de casar, conhecer o verdadeiro amor, de comprar uma casa, de comprar um carro, de viajar. Mas todos nós muitas vezes buscamos estabilidade, buscamos ter uma vida onde a gente encontra um princípio que a gente chama de linearidade, onde a gente vai fazer coisas e a gente vai ter uma vida estável e linear em tudo que a gente faz. Mas a verdade é que muitas vezes na nossa vida essa linearidade não funciona. Quantas vezes as coisas estão indo bem na nossa vida e realmente do nada as coisas dão errado, sem significado nenhum, vamos dizer assim. Você não tem um motivo para dizer, poxa, eu tenho sido infiel e talvez as coisas estejam dando errado, eu enganei alguém e as coisas estão erradas, talvez eu esteja colhendo o fruto das coisas erradas que eu fiz, mas as coisas estão indo todas bem. Você talvez esteja fazendo tudo certo e você passa por um momento de adversidade, você passa por um momento de tristeza, você passa por um momento de tribulação. E todas as vezes que eu falar tempos difíceis, hoje eu quero que você se lembre dos tempos difíceis que você já passou na sua vida, das coisas ruins que você já passou. E esses versículos que a gente leu dizem isso. Paulo está dizendo assim, de novo para vocês, 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Queridos, muitas vezes para nós os momentos de tempos difíceis são momentos de desespero. São momentos onde a gente acha que está tudo indo por água abaixo. São momentos onde a gente acha que está tudo se perdendo, que tudo que a gente esperava, tudo que a gente queria construir, vai se esvair pelas nossas mãos. Poxa, mas eu tinha tantos planos, eu tinha tantos propósitos. E quantas vezes realmente o Senhor, pela sua infinita misericórdia,
amor e soberania, Ele frustra os meus e os seus planos. Quantas vezes na minha e na sua vida a gente tem os planos frustrados pelo Senhor? Parece que tudo está indo certo, parece que tudo vai acontecer da forma que a gente quer, e daí do nada, de uma forma que a gente não espera, as coisas não acontecem. Quantos pais muitas vezes pensam, poxa, a gente tentou criar o nosso filho, a nossa filha, da melhor forma possível, por que ele está tão rebelde? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que existia algo que eu podia fazer diferente? Nossa, eu lutei tanto pelo meu casamento, e meu casamento não está indo bem. A minha empresa não está funcionando. Será que eu fiz algo errado? E a gente vive na nossa vida momentos de pressão. A gente se sente pressionado muitas vezes. Eu fiz algo de errado. Ou de outro lado a gente passa para pensar e diz assim, não, Deus não é tão poderoso assim. Deus não é alguém que possa fazer aquilo que a Bíblia diz que Ele faz. Deus não é um Deus que pode fazer aquilo que os pastores da minha igreja pregam sobre Ele. Deus não é tão bom. Deus não é tão soberano. Deus não é tão onipotente, tão forte como a gente ouve. Porque se Ele fosse tão bom assim, a minha vida não estaria do jeito que está. E a gente ouviu, tem um coach aí que está soltando umas abobrinhas e falando sobre isso, né? Que se Deus tivesse o controle de todas as coisas, a vida das pessoas não estaria tão ruim do jeito que elas estão. Nós vivemos, na verdade, uma vida onde a gente tenta comparar o cristianismo com uma linearidade de que tudo vai dar certo na sua e na minha vida. Mas a pergunta que eu faço para você hoje, onde foi que o Senhor prometeu para você uma vida onde tudo seria um mar de rosas? Onde, nessa Bíblia aqui que eu e você temos, existem promessas de que você, inserido no mundo onde você está e onde eu estou, teríamos uma vida mansa e tranquila. Como a gente ouve, né, aquele ditado da aeronáutica, um céu de brigadeiro, um céu sem nuvens nenhuma, um céu tranquilo, onde você vê todas as coisas. A palavra não nos promete isso, querido, mas a palavra nos promete que o Senhor estaria conosco em todos os dias, em todos os momentos, e Ele não nos abandonaria. A palavra diz que nós passaremos por tribulações. A palavra diz que o nosso Senhor é um Senhor que venceu o mundo. E a gente vê na vida de Paulo todas essas coisas, ele dizendo que ele passou por diversas situações. Em Filipenses a gente tem outras citações sobre isso também. E Paulo diz que considera as coisas como perda por Cristo. Quantas vezes o que a gente espera não são tempos difíceis? Quantas vezes o que a gente espera realmente é abundância de coisas boas, sentimentos agradáveis? Quantas vezes, queridos, a igreja do Senhor, ela se desvia dos caminhos, as pessoas, elas saem da igreja porque elas esperam viver uma vida realizada nos sentimentos dela. Quantas pessoas eu e você conhecemos que tiveram as suas expectativas frustradas pelo Senhor muitas vezes, ou que não se sentiram à vontade em fazer alguma coisa, não se sentiram à vontade em dizer. Ontem a gente estava conversando sobre isso e a Bíblia diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A gente tem falado sobre isso diversas vezes. Agora, se eu nego a mim mesmo, eu pego a minha cruz e eu sigo Jesus, eu sou discípulo dele, certo ou não? Agora, se eu nego a mim mesmo, se eu não pego a minha cruz, mas eu sigo Jesus, eu sou discípulo dele ou não? E agora, se eu não nego a mim mesmo, mas eu pego a minha cruz e eu sigo Jesus, eu sou discípulo dele ou não? A Bíblia diz que quem quiser ser meu discípulo, que negue-se a si mesmo, que pegue a sua cruz e siga-me. Então não tem, gente, um discípulo gourmet, um discípulo Nutella de Jesus, que ele não faz alguma dessas coisas. Ou a gente é, ou a gente não é. Não tem como você ser meio. É que a cruz é pesada, então eu sigo Jesus, eu me nego às segundas, às quartas e às sextas, às terças e quintas eu faço aquilo que eu quero. Não existe uma possibilidade disso. E muitas vezes, gente, para nós, como cristãos,
A vida com Jesus é um peso, é uma prisão. A palavra do Senhor é uma palavra cheia de negativos, de coisas que a gente não pode fazer. E a gente vive um tempo de tristeza, a gente vive tempos difíceis, amargurados, tristes, com dores. A gente vive tempos difíceis, se afastando muito mais de Deus do que se aproximando dEle. Mas eu quero que você entenda que os tempos difíceis, na verdade, eles são tempos que a gente deve ter realmente proximidade e relacionamento com o Senhor. É isso que um tempo difícil na nossa vida deve fazer. É isso que é ressignificar os tempos. É você compreender que um tempo difícil não é um tempo para você andar amargurado, não é um tempo para você andar triste, não é um tempo para você duvidar e achar que Deus não existe, mas é realmente uma oportunidade para se aproximar de Deus, para se relacionar com Ele. Falar: Senhor, eu estou passando por uma coisa que, Senhor, talvez tenha sido eu que escolhi esse caminho. Senhor, talvez eu não tenha nem perguntado ao Senhor se é por aqui que o Senhor quer que eu vá. Talvez eu não tenha falado nada com o Senhor e eu estou passando uma situação ruim aqui. Mas, Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor nesse tempo. Senhor, para onde o Senhor está indo? Onde o Senhor está caminhando? Para que eu possa caminhar com o Senhor nesses lugares. Para que eu possa ir aonde o Senhor está indo. Senhor, eu não quero que o Senhor venha e ande comigo para onde eu estou indo. Eu quero andar os seus caminhos. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero estar contigo. Isso é o que um tempo difícil deve fazer na nossa vida. Deve nos levar à oração, nos levar ao clamor, nos levar realmente às lágrimas, mas por saudade de um Deus que muitas vezes na abundância a gente abandonou. Tempos difíceis não são tempos de sentimentos agradáveis. Tempos difíceis não são tempos de uma abundância pessoal. Quando a gente está passando por um tempo difícil, está faltando alguma coisa, é um tempo de escassez de algo. Você não tem abundância, às vezes os seus sentimentos estão escassos. Você, às vezes, está muito triste. Às vezes você está tendo falta de algo, de amor, de alegria, de graça, de misericórdia. Às vezes você está tendo faltas financeiras. Às vezes você está passando por situações que realmente fogem do seu controle. E quantas vezes eu e você passamos por situações que fogem do nosso controle? Gente, quanto tempo nós, como igreja, demoramos para entender aquilo que o Senhor tem para nós? Quanto tempo a gente não entende o que o Senhor quer de nós? Eu lembro, já contei essa história aqui algumas vezes, nesses anos que eu estou aqui na Central, que há mais ou menos 9 anos atrás a gente estava vindo para um culto de sábado. A Valentina estava no colo da Jennifer, ela tinha uns 10 dias de vida, no banco de trás, e eu sempre peguei essa rua de baixo aqui para vir para a igreja. E eu lembro que naquele ano a minha empresa estava indo muito bem, estava tudo acontecendo de uma forma muito boa, as coisas estavam todas ok, dentro daquilo que eu achava que eu tinha o controle. E eu lembro que naquela semana, naquele dia, eu estava pensando nisso. Nossa, como que está dando tudo certo? Nossa, realmente eu consegui ter o controle das coisas que eu espero e planejar aquilo que eu quero. E a hora que eu chego aqui na esquina, um cara fura a preferencial aqui. Eu estava a uns 50, 60 por hora, mas muito perto da esquina. Não deu tempo de eu frear e só deu tempo de eu falar para a Jennifer: segura. E ela abraçou a Valentina e eu bati o carro. E o cara estava descendo como se fosse a preferencial dele. Ele parou virado para lá e o meu carro virou e estourou a frente do carro inteiro. Quem está há mais tempo na igreja lembra do meu carro tudo arrebentado, estacionado ali. E aquele foi um momento que eu acho que foi um dos momentos onde eu senti a minha real impotência de vida. Eu senti que não tinha como eu não bater o carro. Ele desceu do carro e falou: moço, desculpa. Eu falei: amigo, não vem aqui, eu vou ver se a minha filha está bem e se a minha mulher está bem. E a Jennifer chorando, a Valentina chorando. E eu percebi aquele dia, o Senhor falou para mim assim: Lucas, se eu fizer assim na sua vida, Lucas, se eu fizer assim, se eu nem soprar, se eu bater uma brisa na sua vida, Lucas, você não tem o controle de nada. Você não está no controle
Lucas, se você está achando que essa vida que você tem é de abundância, Lucas, isso é tão pouco, Lucas. Se você está achando que você tem tudo sob controle, Lucas, olha isso, uma esquina você indo para o culto, e aquele dia foi uma lição para nós, era a nossa primeira filha, a gente tinha o costume de colocar ela no bebê conforto no meio do carro, sem cinto, e se a minha filha tivesse deitada no meio do carro, sem cinto, ela tinha voado no para-brisa, e eu não ia estar contando uma história do jeito que eu estou contando para vocês hoje. Queridos, quantas vezes na minha e na sua vida a gente passa por situações onde a gente vê a mão do Senhor, mas não uma mão má, mas uma mão que diz: olha para mim, olha para mim, olha o que eu quero de você, o que você tem para aprender com esse tempo difícil, o que você tem para aprender com essa situação adversa na sua vida. O que eu quero que você entenda, eu não sei qual que é a situação que você está passando na sua vida, eu não sei qual que é a luta que você está passando, eu não sei o que é que você entra no seu quarto e chora nos pés do Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor não perdeu o controle das coisas, o Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não esqueceu das suas lutas, o Senhor não é um Deus que dorme, que se esquece. O Senhor não é um Deus que olha para o lado para cuidar do seu irmão. O Senhor não é um Deus que não é poderoso o suficiente para salvar a sua vida, para salvar a sua família e para mudar toda a sua história. Esse é o Deus que eu e você servimos, gente. Não é um Deus qualquer com D minúsculo, mas é um Deus todo poderoso. É um Deus que está acima de qualquer Deus, de qualquer necessidade, de qualquer situação na minha e na sua vida. Eu queria ler com você mais um versículo em Gálatas 2, o versículo 20. Gálatas 2, 20. Paulo, de novo, ele diz o seguinte: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, Paulo é um exemplo, um homem que escreveu mais de 40% do Novo Testamento, um homem que plantou igrejas, um homem que viu o Senhor no caminho de Damasco, um homem que entendeu que a vida dele não valia nada, mas ele vivia essa vida no corpo pela fé no Filho de Deus, ele vivia essa vida em Cristo. Paulo, ele viveu para conhecer a Deus e não para usar a Deus para conseguir algo. Ele viveu para se achegar a Deus, para se tornar como Jesus, para seguir o Espírito, e não viveu de certo modo que agradasse o suficiente a Deus a fim dele ganhar algo, de Deus derramar a bênção sobre ele, de Deus dar a ele uma vida melhor. Se Paulo fosse alguém que tivesse vivido buscando ao Senhor, pensando que o Senhor era um meio para conseguir algo do Senhor, a gente não ia estar lendo essas palavras dele. Paulo ia ser um cara amargurado, ia ser um cara triste, porque esse homem de quem nós estamos lendo foi preso, ele apanhou, gente, é cada situação, ele foi caluniado, ele ia numa igreja, pregava, ele saía, vinha um abençoado e despregava o que ele pregou. O Paulo só não morreu porque uma vez bateram tanto nele e jogaram ele para fora da cidade, achando que ele estava morto. Paulo foi preso e escreveu muitas das cartas que nós lemos na prisão. Mas quantas vezes, gente, tudo que a gente tem, a gente usa de Deus como se Ele fosse um meio para que a gente possa conseguir as coisas. Eu vou para a igreja para que o Senhor me abençoe, Ele me dê aquilo que nós dissemos aqui, coisas listas e boas, para que Ele me dê uma profissão, para que Ele me dê uma casa, um carro, uma esposa, um marido, para que Ele me dê estabilidade, para que a minha empresa funcione. Quantas vezes na nossa vida, e infelizmente, a igreja tem usado o Senhor como meio para alcançar as coisas. Querido, Deus não é o meio para você ser abençoado. As coisas que nós temos, elas é que são meios para nós chegarmos a Jesus.
O Senhor é o fim das coisas e não o meio. Ele é a bênção, a maior bênção que eu e você podemos receber. O Senhor é aquele a quem você busca. E sabe por quê? Talvez você e eu busquemos tantas coisas. Sabe por que você e eu, de ano em ano, a gente está trocando e pensando em novas situações, a gente alcança aquilo que a gente gostaria, e aquilo não faz mais sentido, a gente alcança outra coisa, e aquilo não faz mais sentido, e a gente precisa de outra coisa. Sabe por que tem homem no mundo que troca de mulher igual troca de camiseta? Você sabe por que tem gente aí que troca de serviço igual troca de camiseta? Você sabe por que as pessoas estão buscando as coisas no mundo, tentando se satisfazer de algo que só o Senhor pode dar para elas? Essa é a verdade do Evangelho. Aquilo que você e eu buscamos, querido, não é uma bênção do Senhor, mas é o Senhor da bênção. Esse é o Deus que eu e você buscamos, e é Ele que pode suprir a necessidade do seu coração. Você quer ter abundância, querido? Tem abundância de Cristo. Você quer ter amor? Tem amor de Jesus. Você quer viver plenitude? Tem a plenitude de Deus. Você não vai encontrar plenitude, abundância, amor, misericórdia. Você não vai encontrar essas coisas em lugar nenhum se não for no Senhor. Você pode procurar a sua vida inteira em N coisas, mas isso não vai acontecer. Paulo foi esse homem que não usou de Deus, mas foi usado por Deus. Então entenda, queridos, e a gente estava conversando sobre isso ontem, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pastor dessa igreja. O dia que o meu ministério não for um meio para chegar a Cristo, e o meu ministério for o fim das coisas, eu perdi Jesus. O ministério é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas se ele não for mais um meio para que eu leve as pessoas para Jesus, para que eu conheça o Senhor dessa palavra, para que eu ame o Senhor, se o ministério não for um meio para que eu me achegue ao Senhor, e o ministério for um fim, e o ministério virar um ídolo na minha vida, a ponto de eu não deixar que ninguém me toque, que ninguém fale comigo diferente, que eu não tenha coragem de subir aqui e falar: queridos, eu pequei, eu errei, e eu quero pedir perdão para vocês. Queridos, eu preguei uma coisa que não é verdade. Se o ministério vira um fim, a gente usa Deus como um meio para chegar a isso. E tantas coisas boas que na minha e na sua vida a gente tem, e a gente tem usado o Senhor como meio para essas coisas. Não deixe que essas coisas tomem o lugar do Senhor. As coisas boas têm o lugar dela. Um casamento bom, um emprego bom, uma boa profissão, uma boa casa, um bom carro, uma família, uma vida estável. Tudo isso é muito bom, querido. Mas isso é bom se a gente tem o Senhor antes dessas coisas. Se essas coisas não estão acima do nosso Deus. Criar bons filhos. Gente, quantas coisas. Você acha que eu, como pai, não espero que os meus filhos sejam amigos do Senhor? Que eles se casem bem, que eles tenham uma profissão, que eles falem de Jesus? Quem é pai aqui espera falar: nossa, meu filho... Nossa, como que está o seu filho? Ele já está com 20 e tantos anos, ele está casado, está assim, assado e tal e coisa. Mas agora, se você só buscou a Deus para que os seus filhos fossem bons filhos, e as coisas derem errado, querido, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, acontecem coisas que a gente não tem o controle com pessoas boas, e aí? E aí? O que será que a gente vai dizer? Deus não foi fiel comigo? Deus não me amou o suficiente? Deus não cuidou de mim o suficiente? O quanto eu fiz para o Senhor e o quão pouco Ele fez por mim? A Bíblia diz, eu vou parafrasear, a Bíblia diz o seguinte: quem deu a Deus algo para que pudesse cobrá-lo de volta? Quem de nós fez um empréstimo ao Senhor a ponto de falar para o Senhor: Senhor, o Senhor me deve o valor que eu te dei com juros e correção? A quem de nós o Senhor é devedor de algo? A quem de nós o Senhor olha e fala: não, eu estou em débito com essa pessoa porque ela
ministrou as pessoas, porque ela cuidou dos filhos dela, porque ela foi fiel. Quem de nós estamos nesse lugar a ponto de dizer ao Senhor, não, o Senhor me deve? Ressignificar os tempos é entender o que Deus tem para você nos tempos difíceis. Queridos, não passe tempos difíceis como o ímpio passa. Não passe tempos difíceis como as pessoas aí no mundo passam. Passe tempos difíceis entendendo que esse é um tempo para você se aproximar de Deus, para você se relacionar com Ele, para você estar mais perto dEle. Ressignifique os tempos. Senhor, se o Senhor me colocou nessa situação, se eu estou passando algo que eu não tenho controle, Senhor, se até eu me coloquei nessa situação, Senhor, eu vou usar disso, de tudo que eu tenho, para me aproximar de Ti, para conhecer o Senhor. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz que toda vez que ele vai visitar alguém no hospital, ele vai com uma caderneta e um papel. E ele chega para a pessoa e fala assim, olha querido, está aqui para você essa caderneta e esse papel. Ele fala assim, mas para que você trouxe isso para mim, pastor? Bom, nós estamos correndo aqui, ó, todo mundo trabalhando lá na igreja, o negócio acontecendo, os pastores trabalhando, todo mundo fazendo as suas funções, o pessoal tem serviço, tem família. Se Deus colocou você numa cama de hospital por 20 dias, Ele está te dando tempo para orar. Então está aqui a caderneta, anota o nome das pessoas, você tem 20 dias aí para orar. Isso é ressignificar os tempos. É olhar e dizer assim, eu estou tendo uma oportunidade de fazer algo para o Senhor. Querido, se Deus te parar essa semana, lembre-se, é um tempo para que eu possa me aproximar do Senhor. Quantos de nós, a gente não tem como ler a Bíblia muitas vezes, a gente não pode ter um tempo de oração por conta da correria do dia a dia. Ressignifique os tempos. Se você for parado por Deus, Ele está te chamando, querido, para você estar mais perto dEle. Ele está te chamando para que você conheça Ele de uma forma que você não conheceu ainda. Não pense que uma doença pode vencer o nosso Deus. Não pense que nada pode vencer o nosso Deus. Ressignifique os tempos. Deus, então, Ele quer que a gente ressignifique os tempos difíceis, que a gente entenda o que Deus tem para nós nesses tempos difíceis, mas o que Ele quer também, Ele também não quer que você se torne alguém errado no momento de abundância. É isso que o tempo difícil faz com a gente. Ele nos mostra o quanto nós precisamos de Deus, para que no momento da nossa abundância, a gente não esqueça do Senhor. A gente não se torne soberbo, a gente não se torne arrogante, a gente não se torne orgulhoso. O Senhor usa os tempos difíceis para nos mostrar quem nós somos nele, a ponto de quando nós chegarmos em momentos de abundância, a gente não ache, como eu já achei, que eu tenho tudo no controle, que eu assumi o controle da minha vida. Eu fico pensando, eu passando na rua, e aquele versículo diz assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Eu pensando em me fartar, eu pensando que as coisas estavam todas ok, e Deus olhando assim, falando, nossa, que pena, Ele está pensando tão pequeno, Ele está pensando tão pouco das coisas. Entender os tempos nos dá segurança de que Deus não perdeu o controle, ainda é soberano e que todos os tempos nos chamam para Ele. Paulo e Silas estavam na prisão, no cárcere mais profundo, louvando ao Senhor. Querido, onde Deus te colocou hoje? Qual a estação da sua vida agora? É uma estação de abundância ou talvez será que você tem passando por tempos difíceis, sombrios na sua vida? Será que você está passando por situações realmente adversas? Será que as situações à sua volta, será que elas têm te levado para um lugar sombrio? Será que as situações dentro de você têm te levado para um lugar sombrio? Eu quero que você se lembre que Deus é soberano. Eu quero que você se lembre que todos os tempos estão nos chamando para que a gente possa olhar para o Senhor. Para que a gente possa olhar para o Senhor. Para que a gente possa ver o amor dEle. Entendendo o momento difícil, a dificuldade nos fará viver para conhecer o Senhor como única opção e anseio. Realmente, queridos, quando a gente passa por uma situação muito difícil, a gente tem que compreender, não tem jeito, eu não estou conseguindo.
Eu estou fazendo tudo certo e dá tudo errado. Eu olho aquela pessoa, eu chamei o Maico para conversar e falei: Maico, você está fazendo as coisas, está dando certo. Me explica como você está fazendo. O Maico fala: estou fazendo assim, assim, assim. Vou fazer igual. Dá errado. Quantas vezes na minha e na sua vida é assim? Quantas vezes a gente tenta cumprir uma cartilha? Quantas vezes a gente olha a vida com Jesus como uma vida penosa? Eu vou falar isso para vocês com mais tempo outro dia. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso, nem que seja um bem pequenininho. Mas a diferença do discípulo e do seguidor é simplesmente essa. E é algo que o Senhor tem falado comigo há alguns anos. Ele tem maturado no meu coração. E eu não sei se daqui 10 anos, daqui 20 anos, um dia eu vou conseguir dizer isso com conteúdo para vocês. Mas eu quero que vocês se lembrem quando Noé construiu a arca, acabou a chuva, e a primeira coisa que ele solta é um corvo. E a Bíblia diz que esse corvo voa e, não achando onde pousar, ele fica voando em volta da arca. E depois ele solta uma pomba, a pomba vai, não achando onde pousar, ela volta. Depois ele a solta de novo, ela acha um ramo de oliveira, mas não achando onde pousar, ela traz de volta para a arca. E depois ele solta ela e ela não volta, e ele entende que ela achou um lugar para morar. Essa, querido, o corvo e a pomba são a exemplificação bíblica do seguidor de Jesus e do discípulo. No Novo Testamento, Jesus diz assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, muitos pararam de o seguir. E ele chega para os apóstolos e diz assim: e vocês não querem ir com eles? E Pedro diz aquelas palavras que a gente conhece: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? O discípulo de Jesus é como a pomba, querido. Mas aquele que só segue a Jesus é como o corvo. Eu vou te explicar por quê. O corvo provavelmente passou aquele tempo dentro da arca como se fosse uma prisão, como se ele tivesse aprisionado. E quando a pessoa solta ele, ele vai, não acha lugar para pousar, mas na cabeça dele ele fala assim: não vou voltar para lá. Eu vou ficar aqui em volta, eu não vou voltar para lá porque aquele lugar é uma prisão. Eu não vou voltar para lá porque eu não sei se o Noé vai abrir de novo para eu sair. E eu quero lembrar você que o corvo é muito mais inteligente do que uma pomba. Quem já viu isso na internet, você vê que tem corvo que até falar, imitar, eles imitam. Eles são um dos pássaros mais inteligentes. E ele olhou e falou: eu não vou voltar para lá. Esse, querido, é o seguidor de Jesus, que leva a vida com Jesus, como se viver com Jesus fosse uma prisão. Como se abandonar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor fosse uma imposição. Mas a pomba, queridos, ela levou aquele lugar como uma casa. Ela foi, não encontrando onde pousar, ela voltou. Esse é o seguidor, esse é o discípulo de Jesus. Aquele que vê os átrios do Senhor, querido, como uma casa e não como uma prisão. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: você vê tudo que você faz para Jesus como se você fosse um corvo ou como se você fosse uma pomba? Será que viver com Jesus para você é uma prisão daquilo que você não pode fazer, daquilo que você tem muita vontade de viver lá fora? Ou será que você é um discípulo do Senhor e diz para Deus: para onde eu irei? Para onde eu vou? Para quem eu vou? Senhor, não existe mais ninguém, Senhor, para mim. Não existe um lugar onde eu possa pousar, Senhor. Não existe uma casa para mim. Não existe um lugar, alguém que é merecedor de adoração, além do Senhor. Quem será que você tem sido, querido? Quem será que eu e você, quem será que a igreja tem sido? Deus não te obrigou a estar aqui, Ele não vai te obrigar, querido. Mas não veja isso aqui como uma prisão. Não veja isso aqui como uma prisão. Isso aqui é uma oportunidade. O que o Senhor te oferece é uma vida eterna, de alegria, de graça e de transformação. Quem vê a vida com Jesus como um seguidor, como um corvo, gente, vê a eternidade como um inferno eterno. Eu já disse isso aqui. Quantas pessoas
não vivem com Jesus, não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não têm um relacionamento com o Senhor, porque elas realmente não querem isso. Agora você imagina você viver 60, 70, 80 anos aqui na terra, sem se relacionar com o Senhor, e pela graça e misericórdia dEle, no fim dos tempos Ele te salva, e você vai passar a eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e você vai passar a eternidade fazendo um negócio que você nunca quis fazer. Tem gente que, se for para o céu, vai considerar que está no inferno. Isso aqui é punição para mim. É punição. Sério mesmo que eu vou ter que passar a eternidade louvando e... Sério mesmo? Querido, o Senhor não tem uma prisão para você, mas o Senhor quer ressignificar. Ele quer dar novo significado para aquilo que a vida com o Senhor significa para você. Se você talvez entendeu até hoje de uma forma diferente, se você foi o corvo até agora, querido, o Deus que eu sirvo é poderoso para te transformar numa pomba. Se esse lugar foi para você, se o Evangelho foi para você até agora uma prisão, um monte de não, o Senhor quer abrir os seus olhos e te mostrar que esse lugar é uma casa de pão. Esse lugar é algo muito maior, muito melhor do que você pode entender. A gente já vai encerrar, mas a gente tem que entender que a gente, quando entende que o Senhor é a bênção, é a única opção e nosso único anseio, a gente não usa Deus para conseguir nada, mas a gente entende que nós devemos usar nossas vidas para conhecer o Senhor, para conhecer a Deus, e que conhecer o Senhor é a bênção que está acima de todas as coisas. Quando a gente entende isso, queridos, todas as outras coisas, elas se tornam outras coisas. Todas as outras necessidades, elas se tornam desnecessárias na frente do Senhor, porque Ele é o que a gente precisa. Eu quero que você se lembre, as bênçãos são boas, mas elas não bastam para a sua alma. Você e eu queremos algo mais. Não existe bênção maior do que esta. Você vai ficar tão cheio de uma alegria que nem sempre parecerá satisfazer você, mas terá consciência de um desejo profundo de conhecer a Deus e revelá-lo aos outros, não importando o que esteja acontecendo na sua vida, ou quais sejam os seus sentimentos. Você será sólido como uma casa na rocha. Não viva de sentimentos, querido. Quantas vezes a gente, quando está tudo bem, a gente louva o Senhor, ou tem um pessoal que parece que é masoquista, só louva o Senhor e só ora ao Senhor quando está tomando chibatada nas costas, está passando por uma prova, realmente a palavra é essa, está vivendo uma desgraça, uma calamidade, e a pessoa fala: não, agora, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, o Senhor é a única coisa que eu tenho. Será que é isso, querido? Será que essa é a vida que eu e você queremos viver? Uma vida onde a gente só busca o Senhor quando está doendo nas costas, uma paulada? Não é isso, querido. Não é essa a vida que eu e você devemos ter. Quando a gente conhece o Senhor como real Salvador das nossas vidas, a gente não importa com o que está acontecendo na nossa vida, a gente não importa quais são os nossos sentimentos, a gente louva o Senhor na tristeza, mas a gente também louva o Senhor na alegria, a gente louva o Senhor na fartura, mas a gente louva o Senhor na escassez também. Pense comigo, você que é casado aqui, nos votos que você fez para sua esposa, para o seu marido, no dia do seu casamento, faça esses votos para o Senhor. Eu prometo te amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. Eu prometo te amar, Senhor, em qualquer circunstância. Só que a diferença disso é que não tem um até que a morte nos separe, é até que a morte nos junte ou o Senhor volte. Essa é a diferença de viver com o Senhor. Essa é a vida que a gente deveria querer viver com o Senhor. E para encerrar, eu quero ler com você João 14, 23, nós vamos ler só a parte B do versículo. João 14, 23. Vamos ler o versículo inteiro. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E a parte B diz assim: meu Pai o amará,
nós viremos a Ele e faremos morada nele. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ressignificar, dar um novo significado para os tempos que a gente passa na nossa vida, faz com que a gente seja amado por Deus, faz com que nós recebamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e faz com que nós sejamos morada dele. Eu e você, queridos, podemos ser morada do Senhor. Eu e você podemos ser morada de um Senhor que construiu todas as coisas. Caminhar realmente com Jesus como centro das nossas vidas vai nos levar a um desejo intenso de uma santidade pessoal, queridos. Embora a gente não esteja pressionado a fazer isso, não seja uma cobrança, a gente somente quer, e quer muito mais do que somente o alívio de um sofrimento pessoal momentâneo. Quando a gente conhece Jesus, a gente não fica pressionado realmente a ler a palavra, não fica pressionado a orar, não fica pressionado a nada. A gente só quer fazer isso, e a gente quer o Senhor mais do que um alívio momentâneo. A gente quer o Senhor muito mais do que um remédio que vai sumir com as nossas dores. A gente quer o Senhor acima de qualquer coisa na minha e na sua vida. As lágrimas, pelo nosso egocentrismo e pela nossa arrogância, vão queimar muito mais nos nossos olhos quando a gente vai derramar elas do que por causa das nossas provações. Quando a gente conhece o Senhor, a gente vai olhar para nós e falar: meu Deus, como eu sou egocêntrico, como eu tenho sido arrogante. E a gente realmente, queridos, quando a gente está olhando para o Senhor, não importa as coisas que estão vivendo. O primeiro mártir da Bíblia, a Bíblia diz que enquanto eles apedrejavam ele olhava para o céu e via o céu aberto, querido. E ele dizia: Senhor, tem piedade deles. Você imagina Estevão sendo martirizado, morto, por pregar o nome do Senhor, e ele vendo os céus abertos e vendo o Senhor, vendo um Deus que morreu por ele, não só morreu por ele, mas vivo está para mim e para você também. Queridos, eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse em pé, mas eu queria que você levantasse realmente olhando como Estevão, porque os céus estão abertos para mim e para você hoje. O Senhor está olhando para mim e para você essa noite. Eu quero te chamar a orar. Você não precisa vir aqui à frente, mas eu queria que você, nesse momento, entendendo que o Senhor é Senhor de todos os tempos, o Senhor é Senhor de todas as estações da sua vida, que você pudesse realmente orar a Deus e falar: Senhor, joga colírio nos meus olhos. Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu possa olhar esses momentos, mesmo que difíceis, que eu possa olhar e saber que o Senhor está neles, que eu possa olhar esses momentos como momentos onde eu posso me aproximar do Senhor, onde eu posso me relacionar com o Senhor. Senhor, que eu possa olhar, Senhor, esse culto, esse domingo à noite, de uma forma nova e diferente, de uma forma amorosa e não penosa. Senhor, me transforma, Senhor, de um corvo, de alguém que olhou talvez as coisas como uma prisão, para alguém que olha a vida com o Senhor como um lar, como um único lugar onde eu deveria estar. Eu quero que você ore, eu quero que você ouça esse louvor e que você entregue realmente o seu coração, entregue as suas tensões ao Senhor. Eu não estou te pressionando a fazer isso, mas eu realmente quero nessa noite tirar toda a pressão que foi colocada e dizer que o Senhor te ama, que Ele te quer bem, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você, e não para você viver uma vida mesquinha e triste, mas para você viver uma vida de inteira satisfação, amor e busca dEle.